o que eu trago para você hoje é uma maneira infalível de você acelerar a retirada, a despesca do teu peixe, mas fazendo com que esse peixe chegue, sim, ao peso de abate de negociação, de comercialização, que é o que a gente espera aí, né? Que é o que você vai também te ajudar a conseguir vender esse peixe rapidamente. Então, o que que é? Você, primeiro, entender, né, qual é o peso, saber esse peso de abate, você saber qual é a média de tempo que esse peixe vai levar para chegar até aquele peso de abate, pensando em condições, né, ideais ali, condições ótimas de produção, e aí você buscar a fazer o seu ciclo de produção pensando nisso, né? Então, como é que você faz isso? Através de qualidade de água e através da quantidade de peixes adequada para dentro do seu viveiro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tinha um cliente, o seu Dirceu, ele tem vários tanques, ele tem em torno de 7 viveiros de 2.800 metros quadrados, né? Então, quando ele comprou uma propriedade que já tinha esses viveiros construídos, ele só ativou a piscicultura dele. E quando ele ativou a piscicultura, sem conhecimento nenhum, ele começou a colocar em torno de 2.200, 2.300 peixes por viveiro. Então, ele tinha lá viveiros de 2.800 metros quadrados, viveiro escavado com renovação de água, baixo volume de renovação de água, aí aproximadamente 9 a 10% do volume total. Em épocas de chuva, ele tinha um volume de renovação mais alta, mas em período de seca, que é justamente o período onde a gente tem o peixe mais gordo, né, já próximo do abate, ele tinha uma renovação de água menor, que é o que a gente considera, né? Que eu tenho a maior biomassa. E aí ele usava em cada um desses viveiros de 2.800 metros quadrados, ele alojava em torno de 2.200, 2.300 pintados. Era pintado o peixe que ele produzia nesses viveiros. Produz até hoje, inclusive. E Tambatinga. Mas ele tinha prioridade, né? O carro-chefe de produção dele é o pintado amazônico. E aí ele colocava ali em torno de 2.200, 2.300 peixes. E o que acontecia? O pintado, aqui na região onde eu moro, né, no norte do estado de Mato Grosso, a gente tem o pintado sendo produzido em sistema semi-intensivo, aí como eu estou falando, você consegue produzir ele de 8 a 9 meses, chegar no peso ideal de abate, que é aproximadamente 1,8 kg. É o tempo, né, o tempo médio ali, se você produz em boas condições. Mas ele não conseguia produzir nesse tempo. Ele demorava 11, 12 meses para fazer esse peixe chegar e nunca conseguia ter média de lote de 1,8 kg. Ele tinha média de lote de 1,4 kg, 1,5 kg. Ou seja, ele tinha os peixes de 1,8 kg, mas ele tinha peixes de 1,3 kg, tinha peixes de 1,2 kg, e ele não conseguia fazer o lote ficar com a média de 1,8 kg, que é o peixe de consumo. E como são viveiros pequenos, ele conseguiria fazer a venda, a despesca de 100% dos peixes. Só que aí ele tinha dificuldade de comercialização por conta dos peixes de pequeno tamanho, né? Que ficavam abaixo da média aí, já que a média é 1,8 kg, como eu falei de comercialização, mas aqui da região, tá? Dos compradores para quem ele vendia. E aí, quando eu comecei a atendê-lo, né? E aí a gente foi fazendo trabalho. Não foi assim logo de imediato, seu Dirceu, vamos lá e colocar tantos peixes, né? Diminuir a quantidade de peixes. Não é na primeira vez. Imagina, eu logo no início da minha carreira, até que ele tivesse confiança, visse que eu realmente entendia do negócio e que eu podia ajudá-lo a melhorar a piscicultura dele, levou um tempo. Então, assim, na primeira safra que eu comecei a atendê-lo, ele não mudou logo de cara para reduzir a quantidade de peixes. Ele ainda tinha em mente de que ele vendia números de peixes e não peso de peixes, que são, né, coisas distintas. E aí, no segundo ano que nós começamos, né, que nós continuamos a trabalhar ali, ele falou: então vamos reduzir. A gente reduziu a quantidade de
peixes por viveiro. E aí a gente passou a alojar 1.500 peixes em cada um dos viveiros de 2.800 metros quadrados, que me dava aproximadamente, né, 1 quilo de peixe por metro quadrado. E aí o que acontecia? Ele queria, num viveiro de 2.800 metros quadrados, ter uma produtividade de conseguir produzir 4 toneladas, que se a gente pegar lá, você pega a calculadora e coloca lá 2.200 peixes e multiplica por 1,8 kg, vai dar aproximadamente 4 toneladas. Só que o viveiro dele não suportava produzir 4 toneladas. Não no sistema que ele tinha. Para que ele conseguisse produzir 4 toneladas, ele precisava ou de maior volume de renovação de água, ou de sistema de aeração, né? De grande quantidade de aeração ali para ajudar, porque era quase o dobro do que o viveiro dele suportava. Então ele viu, ele não queria investir com aeradores naquele momento, viu que se a gente e aí o que acontecia? Ele só conseguia tirar em torno de 2.800 quilos. Menos de 3 toneladas ele tirava, ou seja, porque ele tirava a capacidade de suporte do viveiro. Então, ele alojava 2.200 peixes, mais os peixes. Eu tinha peixe de 1,8 kg, tinha um peixe de 1,5 kg, tinha peixe de 1,2 kg, tinha grande quantidade de peixe de 1,2 kg. No somatório da despesca, tirava um total de 2.800 quilos de peixes de dentro do viveiro. Só que esses 2.800 quilos de peixes, eles eram remunerados para menos. O comprador, né, o frigorífico que comprava, pagava menos. Porque ele falava, eu tenho peixe de 1,8 kg. O frigorífico foi comprar o peixe de 1,8 kg. Mas o frigorífico chegava para fazer a despesca e a média do lote não era 1,8 kg. Ele tinha peixes de 1,8 kg, cabeceira de lote. Mas a maioria dos peixes eram menores, então o frigorífico pagava menos, né? O comprador dele pagava menos. Então, tinha combinado pagar R$7, que era na época o preço que vendia o pintado. Hoje a gente está vendendo o pintado por 12, né? 12, 11 reais aí, até mais. Estava negociando a R$7 e ele conseguia vender a R$6,50, às vezes até menos do que isso, porque o peixe não estava no peso de negociação, não estava no peso que o consumidor dele estava querendo comprar. E aí, eu falando, né? Olha, vamos trabalhar com menor densidade, a capacidade de suporte do seu viveiro não é essa, o senhor coloca aeradores e tal, e tal, e tal. Aí tá, no segundo ano a gente reduziu a quantidade de peixes e começou a alojar 1.500 peixes em cada um dos viveiros. E o que aconteceu? Milagrosamente, os peixes atingiram 1,8 kg de peso médio. Então, nós tínhamos lá peixes, né? Peixes de 2,2 kg, mas eu tinha peixes de 1,5 kg, mas eu tinha peixes maiores. A maioria dos peixes eram peixes de 1,8 kg. Eu tinha um lote mais homogêneo. E eu conseguia fazer isso numa quantidade de tempo, né? Então, em 9 meses. Que é aí o tempo ideal para o tipo de sistema, para o lugar, para a temperatura e para o tamanho de peixe que ele pegava. Ou seja, ele continuava fazendo despesca de 2.800 toneladas de peixes, mas o peixe passou a ser remunerado pelo valor de negociação do peixe com o peso de abate. Ele tinha um ciclo de produção de pelo menos 3 meses mais curto do que ele estava tendo antes. E ainda por cima, não corria o risco, né, de baixas concentrações de oxigênio, porque o que acontecia? O peixe dele, né, ele estava lá com 2.200 peixes de 1,2 kg, 1,3 kg, peixe de 1,5 kg. Mas ele dava muita ração para fazer o peixe chegar no peso de 1,8 kg. Mas o peixe não ia chegar, porque o sistema dele não suportava. O viveiro não suportava, porque ele não tinha o aerador, ele não conseguia aumentar o volume de renovação de água. Então o viveiro não suportava. E aí toda vez que ele alimentava demais, puf, o oxigênio estourava, né? Ficava muito baixo.
Então, ele perdia peixe ao longo do ciclo de produção, enfim. Então, muitas coisas nós resolvemos. Ele continuou fazendo despescas de 2.800 quilos, tendo o benefício de redução de ciclo de produção, tendo o benefício de atingimento do peso de negociação, de peso, né, de comercialização já pré-determinado, porque a gente fez o planejamento dentro do que o viveiro dele suportava.